Olá, minha família querida! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. O meu nome é Dário, e eu sou o mais novo integrante e apresentador desse programa. E eu sou a Sofia. Vocês já me conhecem, não é mesmo? Quem acompanha o podcast há algum tempo já está familiarizado com a minha voz. Isso mesmo! A Sofia já ajudou bastante o Evandro nas gravações desse podcast. E por falar em Evandro, você sabe o que aconteceu com ele, Sofia? Tem um montão de gente escrevendo e perguntando dele pra mim. Eu ouvi dizer que ele tá meio enrolado com algumas coisas, mas eu não sei ao certo. Parece também que o microfone dele quebrou, por isso que ele tá esse tempo todo sem gravar nada. Puxa vida, mas que pena! O povo da Macumba deve estar ansioso para ouvir conteúdos novos. Não seja por isso. Enquanto o Evandro não arruma o microfone dele, a gente pode dar uma forcinha por aqui e falar sobre alguma coisa interessante de Umbanda que já aprendemos, não é verdade? Você tem razão, Sofia. Vamos ajudar ele a manter esse podcast funcionando. Aliás, eu acho que ele me chamou aqui justamente para isso. Para que eu possa gravar os áudios que ele não está conseguindo. Legal! Eu prometo ajudar você no que eu puder. Realmente, seria uma pena deixar o pessoal na mão, só porque o Evandrinho não tá conseguindo gravar novos episódios. Bom, se ele não grava, quem vai gravar somos nós, não é mesmo? Exato! E a gente pode começar o episódio de hoje falando sobre um assunto que ele ainda não abordou no podcast. E qual assunto seria esse? Poderíamos falar um pouco sobre a defumação. O que você acha? É um assunto bem importante, mas que ainda não foi tratado como deveria. Excelente ideia, Dário. Você tá coberto de razão. A defumação é uma ritualística importantíssima dentro de um terreiro de Umbanda. Como que a gente não pensou nisso antes? Pois é, Sofia. É tanto assunto que às vezes a gente deixa passar coisas importantes. Mas então pode começar. Sem mais delongas, porque eu tô ansiosa para apresentar esse episódio. Então vamos lá. Mas antes da gente começar a falar sobre defumação, seguindo a tradição do podcast, vamos chamar a vinheta. Como os umbandistas sabem, a defumação é um dos preceitos preparatórios da gira, seja ela uma gira de desenvolvimento, ou seja ela uma gira de atendimento ao público. Inclusive já foi falado lá nos capítulos iniciais, sobre os muitos preceitos que existem para fazer um ritual de Umbanda. Sim, eu lembro. Tem 2 episódios que falam sobre preceitos. Eu lembro que já falamos muito sobre isso. Se eu não me engano, acho que foi no episódio 25 e no episódio 26, porque o assunto era tão extenso que teve que ser dividido em 2 partes. Pois é. E a defumação pode ser interpretada como um tipo de preceito também, apesar dele não ter mencionado a prática da defumação quando falou sobre esse tema. E eu não sei se você sabe, Sofia, mas existem vários tipos de defumação. Por exemplo, existe a defumação de descarrego, quando você quer fazer uma limpeza na pessoa ou no ambiente. Existe a defumação propícia para o desenvolvimento mediúnico, quando você quer intensificar a percepção espiritual do médium. Existe a defumação para atrair prosperidade, que é muito praticada nas giras ciganas, dentre tantas outras espécies de defumação. Que legal! Eu não sabia que haviam tantas espécies de defumação. Para mim era só colocar um punhadinho de ervas secas dentro do turíbulo e tacar fogo. Mas então, pelo que você falou, eu imagino que tenham ervas específicas para cada tipo de defumação, não é? Isso mesmo! Existem ervas específicas para cada situação específica. Na defumação podem ser usadas tanto ervas e folhas secas que a gente chama de defumação in natura, como também podem ser usados compostos desidratados, encontrados em lojas especializadas, na forma de tabletes. E as ervas, folhas e pétalas são escolhidas não apenas pelo perfume que possuem, mas principalmente pela função espiritual de cada uma. Eu acho que seria necessário escrever um livro, para catalogar todas as ervas e plantas usadas como defumadores. Mas de uma maneira geral, existem algumas plantas que são bem populares na Umbanda para usar na defumação. Você disse muito bem. Cada erva tem um papel espiritual específico. Por exemplo, o alecrim é usado muito para espantar a inveja. Sabe quando uma pessoa está com o olho gordo em cima das coisas que você tem? Ou das coisas que você conquistou na vida? Então, o alecrim é ótimo para afastar esse tipo de energia.
E também costuma funcionar como um vitalizante para trazer alegria, para trazer entusiasmo e ajudar a manter o alto astral. Nossa, você começou a falar do alecrim e já começou a vir um monte de ponto na minha cabeça. Posso colocar um ponto de defumação para tocar? Acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Claro! Manda ver! Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, beijoim, alecrim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé, beijoim, alecrim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Tô incensando, tô defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Tô incensando, tô defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo, Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso essa casa, pro mal sair e a felicidade entrar. Esses pontos de defumação são muito bonitos, não são? Eu adoro ouvir ponto de defumação. Sei lá, parece que quando eu estou ouvindo ou cantando pontos de defumação, a minha alma se eleva. Eu não penso mais em nada. Eu só sinto a espiritualidade vibrando dentro de mim. E você sabia que alguns acadêmicos já fizeram inclusive alguns estudos sobre os efeitos da defumação no cérebro das pessoas? É verdade isso? E o que eles descobriram? Eles chegaram à conclusão de que muitas ervas utilizadas na defumação possuem efeitos ansiolíticos. Ansiolítico? O que é isso? Ansiolíticos são substâncias conhecidas também como calmantes ou tranquilizantes. Os ansiolíticos são utilizados muito pela indústria farmacêutica, no tratamento de tensão e ansiedade. Mas os ansiolíticos podem ser elaborados tanto por meio de processos químicos como também de forma natural, em remédios caseiros como chás, infusões e defumações. Então está explicado por que eu me sinto tão bem quando passo por uma defumação. É uma sensação maravilhosa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando que o alecrim é usado para afastar a inveja e o olho gordo. E eu reparei que no ponto que tocou eles falam benjoim, alecrim e alfazema. Será que dá para você explicar também para que serve o benjoim e a alfazema? O benjoim serve para purificar o ambiente. Ele atua contra mais vibrações de espíritos negativados. Na verdade, o benjoim tem quase a mesma função das folhas de fumo, da casca de alho e da mirra. Ou seja, a função principal dessas plantas é afastar maus espíritos e dissipar as vibrações maléficas que possam estar no ambiente. E a alfazema, ela tem a característica principal de acalmar, além de atrair espíritos bons que irão ajudar a proteger a casa. Que legal! Deixa eu aproveitar e falar também das outras plantas que costumam ser muito utilizadas nos trabalhos de defumação. Tem gente que coloca arruda, tem gente que coloca abre-caminhos, tem gente que coloca eucalipto, lavanda, manjericão e até mesmo pétalas de rosa branca. Explica pra mim para que serve essas outras ervas na defumação. A arruda é muito utilizada pela espiritualidade para ajudar a desfazer trabalhos de magia negativada e feitiçaria. Para você ter uma ideia, a arruda é uma das principais ervas utilizadas pelos pretos velhos nos tratamentos de desobsessão. O abre-caminhos, assim como o levante, serve para atrair bons fluidos, intensificar a força da pessoa e a liderança. As folhas de eucalipto ajudam muito no reequilíbrio da saúde. A lavanda serve como uma espécie de escudo protetor contra investidas do baixo astral. O manjericão ajuda a trazer uma atmosfera de amor e carinho para a tua vida. E as pétalas de rosa branca são muito utilizadas para atrair a paz e a harmonia. Nossa, é muita informação para minha cabecinha. Eu preciso anotar aqui no meu caderno para saber como utilizar cada uma dessas folhas da maneira certa. E aproveitando esse clima de defumação, vamos ouvir mais um ponto cantado? Defuma, defumador, essa casa de nosso
nosso Senhor e leva pra onda do mar o mal que aqui possa estar. E leva pra onda do mar o mal que aqui possa estar. Sabe o que eu acho legal no ritual da defumação? Quando o defumador vai passando, as pessoas ficam de pé e giram dentro da fumaça. E você sabe por que elas fazem isso, Sofia? Bom, eu imagino que seja para a fumaça poder envolver elas por completo para que a limpeza seja mais eficiente. Não é isso? Sim, você tem razão. Mas não é só por isso. O ato da pessoa girar na hora da defumação tem um significado mais profundo. Eu acho até que o Evandro já falou sobre esse assunto aqui no podcast. O ato de girar está muito relacionado aos chakras. Sim, eu tô lembrada. Tem a ver com o fato de girar no sentido horário para absorver energia e no sentido anti-horário para expelir energia, não é? Isso mesmo. A espiritualidade diz que quando giramos no sentido horário ou no sentido anti-horário, estamos induzindo os nossos chakras a fazer a mesma coisa. Porque a movimentação natural dos chakras é essa. Tem hora que os chakras estão girando em sentido horário, e tem hora que os chakras estão girando em sentido anti-horário. É como se fosse a espiral de um parafuso. Quando o chakra gira em sentido horário, ele está absorvendo energia. E quando o chakra gira em sentido anti-horário, ele está expelindo energia. Inclusive, eu lembro que o Evandro diz o seguinte: nas defumações de descarrego, as pessoas devem girar em sentido anti-horário, que é justamente para expelirem qualquer energia ruim que estejam carregando. Como se fosse um parafuso, as energias negativadas saem do corpo da pessoa. Mas se for uma gira para um ritual de prosperidade ou se for uma gira de desenvolvimento mediúnico, daí o Evandro pede para as pessoas girarem no sentido horário, justamente para absorverem a energia das ervas que estão sendo queimadas naquela defumação específica. Nossa, mas que memória boa você tem, Sofia! Eu fiquei impressionado. Eu só queria completar o que você disse falando uma coisinha. Defumações específicas para momentos específicos exigem ervas específicas. Não adianta nada você fazer uma defumação simplesmente por fazer, ou então usar ervas de descarrego para um ritual de prosperidade. Não vai funcionar. Sim, o preparo das ervas de defumação envolve muito estudo. A gente precisa aprender sobre as propriedades de cada planta, para que a defumação seja a mais benéfica possível para os trabalhadores e para as pessoas. Você sabia que existem inclusive ervas solares e ervas lunares? As plantas regidas pelo Sol estão associadas à consciência, à força vital e ao fortalecimento da imaginação. Ficar exposto a essa energia das plantas solares é muito importante para a saúde, para o bem-estar, fortalecendo inclusive a empatia e melhorando os nossos relacionamentos. Que legal, Sofia! Eu não sabia disso. Eu fiquei bem curioso agora. Quais são as plantas solares mais conhecidas? O louro é muito famoso, mas também temos a canela, o açafrão, a camomila, o girassol, o crisântemo, a calêndula, o tomilho, dentre outras. Todas essas são plantas solares muito importantes para o nosso equilíbrio energético. E você disse também que existem as plantas lunares. Qual é a função dessas plantas? Bem, a lua costuma estar muito ligada ao universo feminino. E por esse motivo as plantas lunares trazem muito uma energia de paz, de intuição, de compaixão, porque carrega uma vibração muito maternal. As plantas e ervas lunares são excelentes para equilibrar o nosso lado emocional, sabe? Às vezes o nosso corpo está em desequilíbrio, seja no sentido energético ou até mesmo no sentido nutricional. E as plantas lunares suprem muito essas necessidades básicas de nutrição e segurança. Caramba, Sofia! Eu não imaginava que você soubesse tanto sobre plantas. Esse é o meu lado bruxa que fica escondidinho dentro de mim. Mas na hora que precisa, eu busco a informação lá nas profundezas da minha alma. Então dá alguns exemplos de plantas lunares que eu posso usar as folhas para fazer defumação. Se você quiser fazer defumação com ervas lunares, você pode usar lírio branco, jasmim, dama da noite, agrião, folha de maracujá, sândalo, folha de limão, melissa, que algumas pessoas chamam de erva doce verdadeira. E tem muitas outras plantas lunares que eu não lembro agora. Eu fiquei até tonto com tantos nomes. Acho que também vou precisar de um caderninho para anotar essas informações. De agora em diante,
Sempre que eu for preparar uma defumação, eu vou prestar atenção, para ver se eu tô colocando ervas solares ou ervas lunares na composição. Que tal a gente ouvir mais um ponto de defumação? Oi, corre, gira, vai, Ogum, filho quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e beijoim, alegria ao fazer. Moi defuma, filho de fé, com as ervas da Jurema. Moi corre, gira, vai, Ogum, filho quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e beijoim, alegria ao fazer. Moi defuma, filho de fé, com as ervas da Jurema. Moi corre, gira, vai, Ogum, filho quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e beijoim, alegria ao fazer. Moi defuma, filho de fé, com as ervas da Jurema. Moi corre, gira, vai, Ogum, filho quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e beijoim, alegria ao fazer. Moi defuma, filho de fé, com as ervas da Jurema. Não é maravilhoso? Esse é um ponto muito conhecido nas giras de Umbanda. Eu duvido que exista algum umbandista que não saiba cantar esse ponto de defumação. Lembrando que a defumação utiliza as folhas e o carvão, que são elementos vegetais, ou seja, um elemento telúrico. A brasa, por sua vez, tem a natureza ígnea do fogo, que é um elemento purificador. Exato. E a fumaça acaba sendo carregada pelo ar, para finalmente entrar em contato com o nosso corpo físico, que possui mais de 70% de água. Aqui nós encontramos os 4 elementos da natureza presentes no ato da defumação. Nós temos a energia da terra, sendo carregada pelas folhas secas e pelo carvão vegetal. Nós temos a energia do fogo, carregada na brasa acesa dentro do turíbulo. Nós temos ainda a energia do ar que transporta os elementos volatilizados. E nós temos a energia da água, quando todos esses elementos entram em contato com o corpo físico. Por isso, nós umbandistas consideramos a defumação como um momento de comunhão com o sagrado e com a natureza. Então, resumindo o que a gente falou nesse episódio, a defumação pode ser de descarrego. Nesse caso, ela funciona como um desagregador de energias densas. A defumação pode ainda ser utilizada para absorver energias boas de paz, de prosperidade e equilíbrio, ou a defumação pode ser feita simplesmente para ajudar a intensificar a sensibilidade mediúnica da pessoa. Vimos também que para cada tipo de defumação existe um tipo certo de planta, que pode ser solar ou lunar, dependendo das suas qualidades. Na hora da defumação, nós podemos girar no sentido horário ou anti-horário. Tudo isso vai depender da orientação do dirigente espiritual, da natureza da gira que está sendo realizada, e da sua própria necessidade como trabalhador ou como assistido. Vimos que a defumação, muito além de ser um preceito, é considerado um ato sagrado dentro dos dogmas da Umbanda, pois lá estão sendo manipulados pela espiritualidade os 4 elementos da natureza: o fogo, o ar, a água e a terra. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu e a Sofia demos o nosso melhor para trazer o máximo de informações sobre defumação. Eu peço desculpas a vocês se em algum momento a nossa pronúncia não foi boa o suficiente, mas tenham certeza que nós dois nos esforçamos ao máximo para suprir essa deficiência. E vamos torcer para que o Evandro volte logo a apresentar esse podcast, porque eu tô morrendo de saudade das poesias do Pai Antônio. Antes de terminar, eu faço o mesmo pedido que o Evandro fez no episódio passado. Visitem o nosso site almadepoeta.com.br e, se possível, ouçam também os episódios por lá. Isso vai ajudar muito a manter o site no ar e o podcast ativo, graças a todos os patrocinadores que aparecem por lá. Um grande abraço a todos vocês e até mais. E como diz o Evandro, fiquem com Deus, que o nosso Pai Oxalá os abençoe. E até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!